Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William. Nós estamos hoje na nossa terceira aula sobre a história da filosofia ocidental. Estamos falando da filosofia antiga, da filosofia grega antiga, ok? Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar dos princípios da filosofia grega, os poetas, o mito e os mistérios órficos. Então, nós iremos tratar aqui daquele, digamos assim, caldeirão cultural e espiritual que deu origem à filosofia grega, tá bom? Filosofia grega começa lá, por exemplo, com o pensamento dos poetas, o pensamento dos mitólogos, o pensamento dos sete sábios, e principalmente com os mistérios órficos, que vêm, digamos assim, trazer aí umas ideias, umas conotações bem interessantes para a filosofia, tá bom? Nós estamos ainda tratando daquele capítulo 1, que é a origem e caráter da filosofia grega, certo? Então, a aula de hoje é justamente sobre o início ali da filosofia, ok? Então, beleza, pessoal. Primeira coisa, né, que nós temos que saber. A filosofia como investigação começa a se manifestar nas cosmogonias dos poetas, na doutrina dos mistérios, nas sentenças dos sete sábios e, sobretudo, nas reflexões ético-políticas dos poetas. Então é assim, pessoal. A filosofia como investigação, eu já trabalhei essa ideia com vocês ali na nossa primeira e segunda aula, ela começa, né, nas cosmogonias dos poetas. O que é cosmogonia? É toda teoria ou ideia que trata do surgimento do mundo ou do surgimento do universo. Cosmos, em grego, é universo. Gonia é origem. Então, cosmogonia é a origem do universo. E os primeiros que trataram da origem do universo dentro do pensamento grego foram os poetas, principalmente lá Homero e Hesíodo, que nós vamos falar também. Tá bom? A doutrina dos mistérios, tá bom? A doutrina dos mistérios trata-se de uma religião praticada lá pelos gregos, que nós vamos comentar daqui a pouco, tá bom? Nas sentenças dos sete sábios, os sete sábios, na verdade, é um conjunto de autores ali da Grécia Antiga, que eles estão um pouquinho ali anteriores à filosofia, ou estão bem ali no comecinho, tá? Um deles, inclusive, é um filósofo, que é o Tales de Mileto, o primeiro filósofo, e os sete sábios, eles ficaram famosos, assim, pelos seus feitos e também por uma série de sentenças aí que eles proferiram, que nós vamos ver também daqui a pouco. E também nas reflexões ético-políticas dos poetas, nós vamos ver que os poetas, eles deixaram, assim, contribuições bem interessantes na questão moral, tá bom? Falando sobre a justiça, a justa medida, etc, tá? Então, tudo isso que eu falei ali está no comecinho da filosofia. A filosofia surge no século VI a.C., mais ou menos, ok? E justamente a filosofia não surge do nada, há todo um contexto ali cultural e espiritual que ajuda a filosofia a surgir, que foi tudo isso que eu falei agora, os poetas, o mito, a mitologia grega, os sete sábios, as religiões dos mistérios, as condições ético-políticas, etc, tá? Então, de maneira geral, pessoal, pelo menos lá, segundo a história da filosofia do Giovanni Reale, as fontes para se compreender a filosofia de um povo são, para você entender a filosofia de um povo e de uma nação, você tem que levar em conta três fatores. Primeiro, a arte. Segundo, a religião. Terceiro, as condições sociopolíticas. Você entendendo a arte, a religião e as condições sociopolíticas, econômicas, daquele período, você vai entender mais ou menos como a filosofia daquele povo funciona. Quer entender filosofia japonesa? Veja a arte, veja a religião e veja a condição econômica do Japão no período que você está estudando. Da China, a mesma coisa, da Índia, da África, etc, tá? Então aqui a gente vai analisar as condições da arte, da religião e as condições sociopolíticas lá na Grécia, porque nós estamos falando de filosofia antiga, filosofia grega. Vamos começar com o campo da arte, tá bom? No campo da arte, os poetas tinham importância extraordinária na educação e na formação espiritual, tá bom? Por exemplo, naquela época, eram os escritos dos poetas que, de certa forma, davam os valores para as pessoas se comportarem, davam os valores relacionados à verdade, à justiça, ao bem e ao mal, etc. Os poetas eram muito conhecidos e muito respeitados, ok? Eram os poetas que faziam com que, digamos assim, as pessoas entendessem, né, questões sobre o destino, sobre a justiça, sobre o bem e o mal.
sobre o belo, sobre o feio, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, o que é justo, o que é injusto. Então eram os poetas, digamos assim, através das suas obras escritas, cantadas, etc., que davam, digamos assim, esse norte para o povo, ok? Vamos fazer um exemplo lá, o povo hebreu, por exemplo, ele baseou a sua lei, a sua ética, a sua política na Bíblia Sagrada, lá nos primeiros livros lá do Antigo Testamento. Os gregos, eles basearam toda essa questão ética, política, moral, estética, etc., na obra dos poetas, principalmente na obra de Homero e Hesíodo, que, digamos assim, foram obras que educaram ali o pensamento grego. Quer entender o pensamento grego daquela época, século VII, século VIII a.C., dá uma lida nas obras do Homero e do Hesíodo, que vocês vão entender, tá bom? Então procurou-se o alimento espiritual nos poemas homéricos, nos poemas de Homero, tá bom? Principalmente nas obras A Ilíada e a Odisseia, tá? E também no Hesíodo e nos poetas gnômicos do século VII e século VI a.C., tá? O Hesíodo também tem uma série de obras, principalmente ali a Teogonia e o Trabalho e os Dias, que também, de certa forma, moldou muito o pensamento grego, principalmente no quesito religioso. E os poetas gnômicos, eles trouxeram sentenças bem interessantes que nós vamos comentar também, justamente ali que deu uma têmpera espiritual justamente ali para o pensamento grego, né? Poetas gnômicos justamente, porque são poetas que trazem máximas, de certa forma, e formas de pensar, e que contribuem também para o pensamento moral, que, de certa forma, vai ser uma coisa ali muito comum na prática da filosofia grega, tá bom? No poema homérico, ou seja, de Homero, encontrava-se o senso da harmonia, da proporção, do limite, da medida. O grego, então, ele se baseia justamente nessa questão, a harmonia, né, a proporção, o limite, a medida, o cosmos, entendido como um universo, ele é entendido como um todo harmônico. Todas as partes do cosmos, do universo, elas estão em harmonia, tem proporção, tem justiça, certo? Então essa é a ideia que os poemas homéricos trazem, tá bom? As obras do Homero são interessantes porque elas não se limitavam a narrar os fatos, mas também pesquisava as suas causas e razões. Então a obra do Homero ali é uma pré-filosofia. Por que é uma pré-filosofia? Homero não estava interessado apenas em falar sobre o mundo grego, mas ele queria entender por que o mundo grego era daquela forma. Ou seja, ele procurava as causas e as razões das coisas. Isso é algo que a filosofia vai fazer. A filosofia vai se indagar o porquê das coisas. E o Homero, nas suas obras, já começa a trazer isso. Mas a grande diferença entre o Homero e a filosofia é que as causas e razões encontradas pelo Homero, todas elas estão fundadas na mitologia, no mito e na fantasia. Tá bom? Então, tudo aquilo que tem no mundo de justo, injusto, belo, feio, bem e mal, certo e errado, o Homero ele vai dar uma resposta dizendo que a causa disso, a razão de todas essas coisas, são os deuses gregos, os deuses da mitologia grega. Já a filosofia, vocês sabem, né, nós comentamos na nossa primeira e segunda aula, que a filosofia ela foge do mito e da fantasia para tentar dar uma resposta racional. A filosofia se diferencia do Homero nesse sentido. O Homero trabalha com mito e fantasia. Filosofia trabalha com razão e lógica, tá bom? Filosofia não pode aceitar uma resposta mitológica, pelo menos não nesse início, certo? Então o Homero também é interessante porque ele procurava apresentar a realidade em sua totalidade, ou seja, ele tinha a noção do cosmos, do universo como um todo. Quando ele fala dos deuses, é isso, ele quer explicar cada parte do universo, ele utiliza, de certa forma, os deuses ali, essas causas e razões aí para tentar explicar por que as coisas são como são, tá bom? Depois do Homero, nós temos o Hesíodo também, um poeta interessantíssimo. Se puderem ler a obra dele, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, vocês vão entender bem do pensamento grego, tá? O que é a Teogonia? Teogonia significa teu, em grego, é Deus ou deuses. Gonia é a origem. Então, teogonia é a origem dos deuses. Na obra Teogonia, o Hesíodo, ele vai tentar explicar a origem das coisas, incluindo a origem dos deuses, tá vendo? A filosofia, ela pesquisa o porquê das coisas, a causa e a razão das coisas. A resposta da filosofia é racional. O Hesíodo, ele vai trabalhar ali com o mito, tentando entender a causa e as razões. Mas igual ao Homero, a resposta do Hesíodo é mitológica, tá bom?
A Teogonia do Hesíodo é o mais antigo documento de cosmogonia da Grécia, tá bom? Ali, entre os gregos, é o documento mais antigo que trata, digamos assim, da origem do mundo, do universo e dos deuses, tá bom? O próprio Aristóteles, um filósofo muito importante que nós vamos ver mais para frente, diz que o Hesíodo foi o primeiro a buscar a origem das coisas, tá bom? Peguei, pessoal, um pequeno trecho ali da obra Teogonia para fazer a leitura com vocês, só para vocês entenderem mais ou menos o que o Aristóteles está falando com essa questão do Hesíodo ter sido o primeiro a buscar a origem das coisas, tá bom? Ó o que o Hesíodo escreve. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede irresvalável, sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre deuses imortais, tá bom? É a parte ali 116 da Teogonia, tá bom? Então é isso. O que o Hesíodo está falando aqui? Ele está falando justamente do surgimento das coisas. Primeiro era o caos. Depois terra. Depois a terra, certo? Depois disso, Tártaro. E depois do Tártaro, Eros, que é o amor. Então é essa a sequência, tá bom? Digamos assim ali, para a teogonia do Hesíodo, a origem dos deuses para o Hesíodo. O primeiro é o caos. Interessante que muitas culturas trabalham com a ideia de que no início era o caos. A China trabalha, os filósofos chineses, pensadores chineses, também, muitos deles vão falar ali que no início era o caos, e depois veio uma inteligência para dar ordem a esse caos, tá? Até poderíamos, de repente, fazer uma comparação com a Bíblia, né? Muitas pessoas tentam falar que Deus é aquele que deu, digamos assim, forma a todo esse caos. Mas veja que na Teogonia de Hesíodo já aparece essa questão, e é bem interessante, tá bom? Notem que né? O Hesíodo ele fala do caos, ele fala da terra, ele fala do amor, só que para Hesíodo, né, essas três figuras são deuses, né, são entidades, ok? Ele não encara a terra de uma maneira física, de uma maneira científica, ele não encara o amor de uma maneira física, de uma maneira científica, e nem o caos também, ok? Então ele entende como um mito, a sua resposta está respaldada na mitologia, no mito e na fantasia, tá bom? Mas essa teogonia, toda essa mitologia, ela abre caminho para a filosofia, para uma explicação cosmológica, tá bom? Uma coisa é cosmogonia. Cosmogonia é a explicação da origem do cosmos, e de maneira geral utilizando o mito, a mitologia. Cosmologia não. Cosmos é o universo, logia é ciência, discurso, razão. Cosmologia já tem um olhar mais científico, mais racional sobre a origem do mundo, tá bom? Então, a poesia, esses poetas que eu falei para vocês aí, que fazem parte da arte, né? A poesia faz parte da arte, o poema faz parte da arte, abrem caminho para a filosofia grega, pois trata do princípio primeiro, que é o que a filosofia vai buscar também, conforme nós vamos ver, tá bom? Então, eu já falei ali para vocês, o caos, a terra, o amor são personificados em entidades míticas. Para Hesíodo, então, isso o caos, a terra e o amor são entidades, tá bom? Mitológicas, tá? Outra obra do Hesíodo, O Trabalho e os Dias, tá? Essa obra imprime na mentalidade grega alguns princípios que seriam de grande importância para a constituição da ética e do pensamento filosófico em geral. Ética, para a filosofia, dando uma resposta assim, bem simples, bem resumida, é a ciência da ação e do comportamento. A ética tenta entender por que as pessoas agem e se comportam de tal forma, tentando entender quais são os valores que motivam a ação da pessoa. Na obra O Trabalho e os Dias, o Hesíodo já vai trazer essas preocupações, mostrando por que as pessoas agem de tal forma, por que elas devem agir desse jeito e não de outro, tá bom? Uma obra bem interessante também que vale a pena fazer a leitura, tá bom? Depois de Hesíodo, pessoal, o primeiro poeta cuja cosmogonia se conhece, não é a de Ferécides de Ciro, que foi também um poeta e alguns consideram até um filósofo pré-socrático. O Ferécides, ele trabalha também uma outra ideia sobre a origem do universo, do mundo. Qual a origem do mundo e qual a origem do universo? Ele teria afirmado que o princípio é Zeus, Cronos e Quitonos, não é? O que é? Zeus seria o céu, Cronos, o tempo, e Quitonos seria a terra, tá bom?
Então, essa é a ideia. Ele também trabalha sobre a origem do mundo e do universo, mas veja, remete também à mitologia. Só a filosofia, ali um pouquinho mais para frente, que ela vai tentar explicar a origem do mundo, do universo, utilizando a razão e não o mito, certo? A justiça e os valores morais também teriam sido apresentados pelos poetas, como eu falei para vocês, essas obras dos poetas, do Homero, Hesíodo, etc., elas educam as pessoas, tá bom? Elas eram o documento que as pessoas se respaldavam, era o documento que as pessoas, digamos assim, recitavam para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas, da forma como a sociedade deveria agir, de como a sociedade deveria ser. Você tem, por exemplo, na obra Odisseia, o personagem principal é o Odisseu, né, ou Ulisses, tá? Que justamente é o exemplo de pessoa. A Penélope, que é a sua esposa, que fica lá, né, presa lá no castelo, tecendo, esperando, digamos assim, o Odisseu voltar, e não se casa com nenhum homem até ter notícias do Odisseu, é o exemplo de mulher que deve ser seguido. Então, essa é a ideia. Os poetas, eles davam uma norma, eles davam uma ideia de como você deveria se comportar, o que você deveria fazer, tá bom? Além desses poetas, pessoal, nós temos também a figura dos sete sábios, que é muito interessante, interessantíssimo, tá? Nesses sete sábios, encontramos as primeiras manifestações da reflexão moral. Eles principiam a verdadeira e a própria indagação sobre a conduta humana. Os sete sábios, agora, eles começam a se perguntar como o homem deve agir, como o homem deve se comportar. Os sete sábios, eles são muito famosos porque eles proferem, assim, frases, não é? Ensinamentos brevíssimos, eu diria lacônicos, assim, de tão breves que são, mas que tem uma profundidade incrível. Selecionei aqui, trouxe os sete sábios, né, para vocês, e trouxe algumas frases, só para vocês terem ideia do que eles estão falando ali, e isso tudo tem a ver com a questão moral e ética, que trata do comportamento do homem, tá bom? Só, entretanto, pessoal, uma coisa, os quatro primeiros ali, sábios, né, o Tales, o Bias, o Pítaco, o Solon, eles aparecem, digamos assim, em todas as enciclopédias como os representantes dos sete sábios. Por quê? Porque os últimos ali que eu vou falar para vocês, tá? O Cleóbulo, o Quilon e o Mison, em alguns lugares eles não são considerados sete sábios. Eu trouxe essa ordem aqui porque foi o Platão que afirmou que esses eram os sete sábios. Mas se vocês forem procurar os sete sábios, vocês vão ver que tem outros nomes. Mas, de maneira geral, os primeiros ali, o Tales, o Bias, o Pítaco e o Solon, aparecem em todos como um dos sete sábios, tá bom? Frase do Tales de Mileto. A propósito, Tales de Mileto também é o primeiro filósofo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ó, evita os adornos exteriores e procura os interiores. Então, Tales de Mileto já está falando, cuidado com as coisas que parecem ser. Olhe para o interior, olhe para a essência das coisas, tá bom? O Bias de Pirene, ele diz, a maioria dos homens é perversa. Uma perspectiva negativa ali, também provavelmente fruto ali daqueles poetas elegíacos também, fazem parte da literatura grega na época, tá bom? É um outro ensinamento moral, tome cuidado com os homens. Pítaco de Mitilene, o que ele fala? Não faças o que não gostares que te façam, tá bom? Isso aqui vai ser uma máxima tornada bem famosa lá na filosofia, na parte ética do Immanuel Kant, o filósofo alemão, que nós vamos ver lá no século XVIII, tá? Não faças o que não gostares que te façam. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você, tá bom? É isso que ele já está falando. O Solon de Atenas, o Solon foi um dos maiores legisladores de Atenas também. Para quem estuda história, conhece um pouquinho de história, provavelmente já ouviu falar ali do Solon, né? O Solon de Atenas, ele fala, se sabes, cala, tá? Não fale aquilo que você sabe, guarde para você, tá bom? Cleóbulo de Lindos, a moderação é coisa ótima. Moderado, você tem que ser moderado, nem muito nem pouco, nem o excesso nem a falta, um justo meio, uma justa medida. Inclusive, isso aqui vai se tornar, digamos assim, o mote da filosofia do Aristóteles, filosofia ética do Aristóteles. Haja no meio termo, cuidado com os excessos, tá? Quilon, da Lacedemônia, põe a razão antes da língua, ou seja, pense antes de falar. E o Mison de Quinéia, o estudo abarca todas as coisas, ok? O conhecimento ajuda você a conhecer o todo. Essas são as máximas, assim, dos sete sábios. Tem outras máximas também bem interessantes, mas aí fica para vocês fazerem essa pesquisa
procurarem, tá bom? E essas máximas, esses ensinamentos aí dos sete sábios, vejam que eles são bem curtinhos, não é uma coisa assim muito longa, não precisa ser longo, né? E são curtos e têm profundidade, tá bom? E todos eles são princípios, assim, basilares do saber filosófico grego, até lá o finalzinho da filosofia antiga, com o neoplatonismo, que é a última filosofia grega, digamos assim, tá bom? Princípio basilar quer dizer que é a base. Tudo isso que eu falei é o pensamento dos gregos naquele período e vai até o fim da Idade Antiga, porque depois do fim da Idade Antiga começa a Idade Média, e daí nós vamos trabalhar lá na frente a filosofia medieval. Certo? Então a filosofia grega, pessoal, nasceu do clima cultural e espiritual preparado pela poesia. Acabamos de ver que esses poetas, esses pensadores, esses sete sábios, eles criaram todo um clima ali para o surgimento da filosofia. Entretanto, a maioria deles ali pautou-se no mito, na fantasia, enquanto a filosofia vai utilizar a razão e a lógica, tá bom? Interessante a gente notar também que os poetas, eles procuraram uma lei que dá unidade ao mundo humano. Então os poetas, eles procuram ali um princípio que vai dar ordem a esse cosmos, a esse universo, a ação das pessoas. Eles encontraram, né, você encontra lá em Homero, em Hesíodo, a ideia da justiça. O mundo, o cosmos, o universo é governado por uma justiça. É essa justiça que dá a lei, que dá a ordem, digamos assim, para o mundo, para o universo. Isso é muito interessante, porque a filosofia grega é uma filosofia que vai procurar também o princípio. É aquilo que origina tudo. É aquilo que liga todas as coisas. Ou seja, é o ser. Tá bom? Os poetas também trazem a ideia, pessoal, de que o justo triunfa e o injusto será castigado, tá bom? Por mais que uma pessoa faça algo errado, digamos assim, acabe prejudicando a outra pessoa, e nessa vida ela não seja punida, os seus descendentes serão punidos, porque os gregos acreditavam que o universo, por essa justa medida, não aceita o injusto. Se houve uma injustiça, não é apenas uma pessoa que sofre, mas é o universo inteiro que sofre. E o universo, de alguma forma, vai tentar consertar aquilo de alguma maneira, nem que seja castigando os descendentes. Veja uma obra, pessoal, do Sófocles, o Édipo Rei, é exatamente isso. O Édipo comete a falta, quem vai pagar, além do Édipo, são os filhos dele também, que são conhecidos ali como a raça maldita, tá bom? Então essa ideia é bem interessante. Além disso também, né, falando da arte, agora vamos falar um pouquinho ali da religião. Lá na Grécia existem duas formas de religião. A primeira delas, que todo mundo conhece, é a mitologia grega, que é a religião pública. Mas também há uma outra religião bem profunda e bem interessante, que é a religião dos mistérios, tá bom? Então, na religião pública, que é a mitologia grega, tudo é divino, tudo é sagrado. A água é sagrada, o vento é sagrado, a terra é sagrada, o universo é sagrado, as estrelas, o sol, a lua, tudo é sagrado. Por quê? Porque tudo são deuses. Pode notar que para os gregos tem deuses para tudo, ou seja, tudo é divino, tudo é sagrado, certo? Inclusive o Tales de Mileto, o primeiro filósofo, apesar de ele ser o primeiro filósofo, ele afirma que existem deuses em tudo. Então essa é a concepção dos gregos, tá bom? Os gregos, eles têm essa ideia de forças naturais personificadas em formas humanas, que são idealizadas. Então, por exemplo, você tem o trovão, né? O trovão não é só um fenômeno da natureza, mas o trovão representa uma entidade, é uma figura representada por um homem, por um ser superior, que é Zeus, ok? Engraçado que várias culturas, a cultura oriental tem o seu deus do trovão, a cultura indígena tem o seu deus do trovão, a cultura nórdica tem o seu deus do trovão, tá? Todos eles são personificações humanas, né, digamos assim, desses elementos da natureza. O sol é um deus personificado em homem, a lua é um deus personificado em homem também, bem interessante. A religião pública, assim como a primeira filosofia, é naturalista. Por quê? Porque a mitologia, qual é a diferença da mitologia para uma religião? A mitologia é religião, de certa forma, tá? Mas qual que é a diferença da mitologia para outras religiões? É que a mitologia é naturalista. O que é ser naturalista? Para
quem seguia as ideias da mitologia, as pessoas acreditavam que o homem, ele deveria agir naturalmente, conforme os seus desejos de maneira natural. Isso, pessoal, é uma coisa que a maioria das outras religiões não prega, porque as outras religiões, elas são antinaturalistas. Em que sentido? Que as religiões, elas tentam barrar o desejo, os instintos. Enquanto na religião ali do mito, você tem, por exemplo, Zeus, que é um deus que ele trai diversas vezes Hera, que é a mulher dele. Zeus tem um monte de filho por aí, porque Zeus segue apenas os seus instintos. Ele quer fazer amor com as mulheres, não importa, certo? Então, a mitologia grega tem essa ideia naturalista. Siga teus desejos e não se preocupe. Já as outras religiões, de maneira geral, elas tentam barrar esses desejos, esses instintos, não é? Você não pode fazer sexo com qualquer pessoa, você não pode se entupir de comida, você não pode se entupir de vinho, você não pode fazer isso. Na mitologia, isso não era problema nenhum. A primeira filosofia também, que é a filosofia ali dos pré-socráticos, também é uma filosofia naturalista, mas isso a gente vai falar mais para frente, tá bom? Já a religião dos mistérios, pessoal, em geral, elas promoviam cultos a algumas figuras, como Eleusis, Dionísio, Orfeu, entre outros. A religião dos mistérios, ela tem o quê de parecido com a mitologia? Ambas são politeístas. O que é politeísmo? Acreditam em vários deuses. A grande diferença aí dessas religiões é que a religião órfica, ela traz uma outra ideia que marca profundamente a humanidade, digamos assim, que é a ideia da imortalidade da alma e, digamos assim, a ideia da reencarnação também, ok? Essa é a grande diferença. Os gregos, de maneira geral, eles seguiam, assim, uma das religiões dos mistérios mais famosas era a religião órfica, que era baseada lá num poeta da Trácia, que era o Orfeu, tá bom? Então, essa religião dos mistérios ela é importante porque ela introduz na civilização grega novo esquema de crenças e nova interpretação da existência humana. Na mitologia grega não se falava muito, digamos assim, sobre uma vida após a morte, sobre uma existência da alma após a morte. Já a religião dos mistérios introduz isso, porque a religião dos mistérios afirma que a alma, ela preexiste ao corpo. O corpo morreu, a alma continua viva, ok? Então, tem essa história aqui que eu vou contar para vocês, tá? Que trata bastante da ideia dessa religião dos mistérios, para vocês entenderem qual que é o objetivo dessa religião, tá? Ó, no homem, no ser humano, reside um princípio divino, chamado de alma, ou eles também chamam de demônio, tá bom? Pessoal, esse demônio não tem nada a ver com o demônio lá do cristianismo, o diabo, etc. É outra coisa. O demônio tem uma outra conotação. O demônio aqui é algo espiritual, é diferente, totalmente diferente, tá? Então, no homem reside um princípio divino, que é de Deus. É a alma humana. E essa alma, ela ficou presa, tá? Ficou presa no corpo por causa de uma culpa originária. Provavelmente a alma, o homem errou lá no começo, e o castigo desse homem é ter a sua alma imortal. Imortal em que sentido? Essa alma, ela vai ficar reencarnando no corpo eternamente, ok? Qual é o problema disso? O grande problema é que quando essa alma vai para o corpo, é como se o corpo fosse a prisão. Pense, a alma livre, dentro dessas religiões dos mistérios, ela contempla Deus, contempla o sagrado, contempla o divino. Quando essa alma cai no corpo humano, ela começa a sofrer nesse mundo, primeiro porque ela está presa, segundo porque ela está num mundo que é horrível, digamos assim. Eles tinham essa perspectiva pessimista. Você está aqui para sofrer, tá bom? Então é isso, a alma sempre vai reencarnar e sempre vai sofrer nesse corpo, a não ser, não é, que o homem consiga, digamos assim, se livrar dessa culpa originária. E como que o homem se livra dessa culpa originária? Segundo a religião dos mistérios, isso também é interessante, somente através do conhecimento, somente através da ciência, somente através da verdade. Quando o homem começa a aprender, começa a conhecer, começa a buscar a verdade, a sua alma vai se purificando e chega um momento que essa alma nunca mais retorna ao corpo e ela volta a fazer, digamos assim, parte de Deus, ok? Essa perspectiva, pessoal, é muito parecida, por exemplo, lá com a perspectiva do budismo, tá bom? O budismo, o Buda, lá na Índia, o Siddhartha Gautama, eles também trabalham com essa ideia da reencarnação, da transmigração das almas.
tá? Quando Buda atinge a iluminação, o iluminado, ele pode escolher se ele quer voltar para esse mundo para ajudar as outras pessoas, ou se ele vai sair desse mundo, digamos assim, para não reencarnar mais aqui nessa existência. É bem interessante fazer essa comparação, tá bom? Trouxe duas frases aqui, encontradas, digamos assim, nas tumbas, né, digamos assim, dos restos mortuários de pessoas que praticavam a religião dos mistérios, tá? Duas frases para vocês entenderem, né? Alegra-te, tu que sofreste a paixão, antes não a havia sofrido, de homem nasceste Deus. O que isso quer dizer? No princípio era Deus, era essa alma. Quando essa alma peca, ela é punida. Como que ela é punida? Indo para o corpo, que é uma tumba, que é uma prisão. O corpo é horrível, horrível para a alma, porque ele prende a alma. Mas o homem deve se alegrar, porque essa alma ainda pode voltar para Deus, pode voltar para essa essência divina. Segunda frase. Feliz e bem-aventurado serás Deus, ao invés de mortal. O homem, então, através do conhecimento, através da ciência, ele pode se tornar de novo Deus. Ele pode deixar de ser mortal e pode se tornar Deus. Então essa é a grande ideia, certo? E isso é interessante que vai aparecer também lá no Fédon de Platão, e também aparece na filosofia do Pitágoras, como nós vamos ver ali futuramente, tá? Então essa religião dos mistérios já rompe com aquela visão naturalista. Por quê? Porque na visão naturalista, como nós vimos lá da mitologia, o homem pode fazer o que quiser, seguir seus desejos, pode comer, pode beber, pode fazer amor, pode fazer o que ele quiser. Já a religião dos mistérios, ela obriga uma série de, digamos assim, de obrigações que você tem que cumprir para parar de sofrer. Ou seja, controle seus desejos. Ao invés de beber, ao invés de se empanturrar, vá conhecer, vá estudar, vá fazer alguma coisa que vai te fazer chegar próximo da verdade, tá bom? Então, de maneira geral, pessoal, pelo fato de não terem livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, ou um livro sagrado de alguma religião, ou livros revelados por deuses, os gregos não tiveram dogmas. Dogmas são verdades que não podem ser questionadas, são verdades que, de certa forma, a religião encara como verdade absoluta, você não pode contradizer um dogma, tá? Então, os gregos não tiveram esses dogmas, nenhuma casta sagrada que pudesse impedir o livre desenvolvimento da filosofia, tá? O grande problema, assim, pessoal, que os dogmas, essa casta sagrada que seriam, por exemplo, né, os padres, os pastores, ou toda aquela pessoa que, digamos assim, o sacerdote, por exemplo, né, aquela pessoa que cuida ali dos livros sagrados, etc e tal, isso poderia ser um impedimento para o surgimento da filosofia. Como não tinha isso na Grécia, as pessoas podiam pensar livremente, a filosofia pôde se desenvolver sem obstáculos. E essa é uma das críticas aí desses autores, do Giovanni Reale e do Abanhanho, à filosofia oriental, porque eles acreditam que na filosofia oriental, como as pessoas estavam muito próximas ali da religião, tinha livros sagrados, tinha sacerdotes, não tinha como surgir uma filosofia, visto que o pensamento estava preso à tradição e à religião, tá bom? Por último, para a gente encerrar nossa conversa, então nós falamos ali da arte, falamos da religião. Então, as condições sociopolíticas e econômicas também, pessoal, favoreceram o surgimento da filosofia, tá? Por quê? Porque lá na época da Grécia, no surgimento da filosofia, lá no século VI a.C., ali você já começa a ter instituições políticas livres. E quando você tem, por exemplo, formas de governo livre, por exemplo, ali uma república, uma democracia, etc., as pessoas podem pensar livremente. Quando você tem uma tirania, uma aristocracia, ou qualquer forma de governo ali que te impeça de pensar, é muito difícil surgir, digamos assim, uma filosofia, a não ser que ela surja assim como rebelde. Mas, de maneira geral, ali na Grécia, essa liberdade que os gregos tinham ajudou muito eles a criar, a desenvolver a filosofia, tá bom? Interessante que a Grécia, naquele período ali, ela era agrícola, tá? Então, o governo político ali era dado pela aristocracia, ou seja, pelos donos de terra, pessoas que trabalhavam no campo, eles tinham muito poder. Mas conforme a Grécia foi se desenvolvendo, ela foi se tornando, digamos assim, um país ali que estava crescendo muito na questão do artesanato e do comércio, esses artesãos, esses comerciantes, eles começaram a reivindicar seus direitos políticos e de aristocracia, certo? A Grécia começou a se tornar uma república, ou seja, república, uma coisa assim do povo, um governo mais voltado pro
povo, certo? E a partir disso também você tem a ideia da constituição da polis. O que é polis? A polis é a cidade. Os gregos, eles tinham a ideia de que eles eram cidadãos gregos. Se a Grécia, como país, se desse mal, se ferrasse, eu, como grego, também me ferraria. Então, eles tinham essa ideia. O destino da Grécia é o meu destino também. Eu não vou fazer mal para um cidadão grego, não vou fazer mal para um ateniense, porque essa é a minha polis, tá bom? Essa é a minha vida. Isso é bem interessante, pessoal, porque lá no período helenista, a filosofia perde essa ideia da polis e as pessoas começam a ficar perdidas, elas não sabem mais o que seguir, elas não sabem se segue o país, a pátria, a nação, Deus, e começa a haver uma confusão ali, etc. Mas a gente vai falar sobre isso lá no período helenista, ok? Então, acredito, pessoal, que seja essa a ideia da aula de hoje, tá bom? Resumão da aula de hoje, ok? Filosofia, tá? Ela surge ali por causa do contexto da época, que foi muito favorável. A arte foi favorável. O que tem na arte? Tem os poetas começaram ali a falar de coisas que vai interessar a filosofia, só que os poetas, eles explicavam as coisas com base na mitologia, tá bom? Mas eles começaram, e a filosofia vai seguir esse passo. Segundo, religião, as duas religiões ali, a religião pública e a religião dos mistérios, trouxeram ideias muito interessantes também. A religião órfica, ela já traz uma divisão ali do corpo e alma. O corpo é uma coisa ruim, a alma é uma coisa superior, porque a alma vem de Deus, e a alma tem que se libertar desse corpo, tá bom? E isso vai ser muito importante para a filosofia grega, que vai ter várias discussões sobre o corpo e a alma. E aí a mitologia, ela é interessante justamente porque ela traz essa perspectiva de um mundo, de um cosmos todo ordenado, todo, digamos assim, vivo, né? O mundo dos gregos é vivo, a natureza grega é vida. Por quê? Porque é um deus, são deuses, etc, tá? E por último, as condições socioeconômicas. Tá? A filosofia surge ali num contexto de república ali que está começando a mudar as coisas, ali os artesãos, comerciantes começam a ter o poder, etc. Isso ajuda muito, digamos assim, a filosofia a progredir, tá bom? Então a grande questão é, uma pergunta aí, de repente, para deixar para o final da aula, será que a filosofia não pode surgir em países aí que são dominados pela tirania, países aí que não existe liberdade de pensamento? Essa é uma questão. Quando a gente for trabalhar filosofia oriental, vamos ver outras configurações de filosofia. Vou dar só um exemplo para vocês. Um dos primeiros filósofos ali chineses, o Confúcio, ele cria a filosofia chinesa basicamente criticando o imperador, criticando de certa forma o império, criticando a forma de governo e a civilização, ok? Então ali de um governo tirano, de um governo corrupto de certa forma, ele acaba criando um pensamento filosófico. Mas isso é uma outra história, ok? Pessoal, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula.